Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos iniciando uma nova semana de um novo mês e que junho, seja um mês cheio de coisas boas para a gente. Olha só, avisa todo mundo que o assunto do dia está no ar e hoje vamos aprender um pouco mais sobre cefaleia, que é o termo médico para dor de cabeça. Problema muito comum na sociedade, podendo afetar qualquer pessoa, independentemente da idade ou nível social. A frequência e a intensidade das dores de cabeça podem afetar a rotina de qualquer pessoa, causando alguns prejuízos em sua qualidade de vida. Mas como identificar a origem dessa dor? Qual tipo que você sente? Vamos conversar com os nossos convidados sobre isso, hoje aqui no nosso programa. Eles vão responder a esses questionamentos e a muitos outros que vão surgir no decorrer aqui do nosso programa. Aqui no nosso estúdio estamos recebendo hoje o Dr. Jefferson Souza. Dr. Jefferson Souza é neurologista e neurocirurgião. Aqui também no nosso espaço estamos recebendo a doutora Nicole Cardoso. Doutora Nicole, ela é otorrinolaringologista. Os dois já estão aqui no nosso estúdio, vão participar aqui no nosso programa hoje, tirar suas dúvidas sobre o assunto. Primeiro, quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Jefferson Souza, fique à vontade, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. E um novo mês, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Doutora Nicole Cardoso, também seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Fique à vontade. Obrigada pelo convite. Espero que a gente consiga trazer aí coisas legais nessa discussão. Trazer boas notícias para um tema cercado de dúvidas. Muita gente que está em casa pode ter acordado agora com a dorzinha de cabeça, não sabe a origem, sabem que é algo corriqueiro. E às vezes recorre para a automedicação, que tem um perigo também por trás disso. E a gente já começa explicando para quem está em casa que sobre esse tema, dor de cabeça, tem mais de 150 tipos de dores de cabeça. A gente precisa compreender todos os tipos, doutor Jefferson, ou não? O que é que a gente precisa saber, a princípio, sobre dor de cabeça? Bom, realmente existem vários tipos de dores de cabeça, Se você fosse delimitar todos os tipos, seria quase que inviável. E apenas o especialista, na verdade, é que tem que estar ciente dessa quantidade, dos tipos, detalhes de cada um. As causas mais comuns de dor de cabeça são sempre mais frequentes. Elas são comuns a quase todos os casos. No entanto, existem casos raros que exigem a visita a um especialista e que possa diagnosticar esse caso raro. Mas existem de 150, alguns já falam em mais de 200 tipos de dor de cabeça. Das cefaleias primárias às cefaleias secundárias. Os que mais chamam a atenção é sempre as primárias, que são aquelas que são a doença por si. Não existe uma causa por trás da dor. E essas têm tratamento, têm acompanhamento e precisam ser bem avaliadas. Quando a gente fala em procurar um especialista para meio que verificar, identificar qual dor que a pessoa sente, de que forma o tratamento vai ser mais eficaz. Esse especialista, no caso, é só o neurologista, o neurocirurgião, ou a otorrinolaringologista que está aqui no nosso programa também pode auxiliar quem está em casa nos acompanhando? Também existem casos de cefaleia, de dores de cabeça que estão relacionadas às doenças nasossinusais, Como a gente vê nos quadros de sinusite aguda, na agudização de uma sinusite crônica. Então isso aí entra também o otorrino no diagnóstico diferencial, já que temos tantos tipos aí de cefaleia, para diagnosticar. Geralmente a porta de entrada é o clínico geral, doutor? O clínico geral faz uma anamnese, às vezes é uma simples consulta, que pode identificar algum problema, ou às vezes é preciso recorrer a exames de imagens para saber, o que de fato tem causado ali aquela dor. Não, dor de cabeça é um sintoma que é muito comum. Muito comum. Quem é que não tem dor de cabeça, na verdade, Então, assim... Seja pelo aquele boleto que está chegando, começo de mês... Se fôssemos pedir exame de imagem para todo mundo que tem dor de cabeça, não ia dar. Então, o que se deve fazer é avaliar como é essa dor de cabeça, quando ela começou, de que forma, se ela aumentou de intensidade, se mudou o aspecto, se mudou o quadro, se ela piorou, se ela vem em volta, se é uma doença recente ou se é uma coisa que já vem de longa data. Tudo isso a gente leva em consideração quando a gente vai determinar se merece ou não merece um exame secundário, um exame para diagnóstico.
A verdade é que o exame só deve ser usado quando a gente quer trabalhar com diagnósticos diferenciais. Mas a maioria das dores de cabeça você pode tratar com apenas o tratamento clínico normal. Uhum. E no caso, quando você procura o otorrinolaringologista, né, em relação a uma sinusite, por exemplo, uma rinocinusite, um simples raio-x já consegue identificar ali a causa daquela dor? Tem como já ter um diagnóstico prévio, então, doutora? assim como assim, no caso das cefaleias primárias, né, na rinocinusite o diagnóstico também é predominantemente clínico. É a avaliação do médico, do especialista, através do exame físico, da anamnese, né, da coleta dos dados que o paciente fala para a gente, que a gente faz o diagnóstico. O raio-x já é um exame que a gente não tem solicitado para avaliar essa questão da rinocinusite, porque é um exame que tem uma baixa sensibilidade e especificidade e não ajuda muito a gente no diagnóstico. É aquele exame que, se der alterado, a gente não tem como saber se o quadro é agudo ou crônico. Se ele der normal, não dá para dizer que o paciente não tem. Então, a gente não tem solicitado mais de rotina esse tipo de exame. A gente acaba realmente priorizando o diagnóstico clínico, a conversa com o paciente, o nosso exame físico, a nossa avaliação como especialista para avaliar isso aí. Na introdução do programa, doutor Jefferson, eu falei também, né, que existe automedicação nos casos de cefaleia. Por que preocupa vocês médicos essa automedicação? Pode esconder um problema um pouco maior nessa pessoa? Por dois motivos. Um, que vai esconder algum outro problema. Até que a gente diga que é uma dor de cabeça simples, é preciso se ver se realmente é uma dor de cabeça simples. E se você já toma uma medicação que mascara aquela dor, que diminui a dor e que você a partir daí passa a tolerar a dor, você pode estar adiando um diagnóstico de uma situação mais complicada. O outro problema é que situações em que a dor de cabeça ela é persistente, como na cefaleia crônica diária, o uso da medicação recorrente sem um trabalho a longo prazo faz com que essa dor de cabeça fique ainda mais recorrente e maior, com maior intensidade. Então, prejudica o paciente pelas duas formas. Um, porque mascara, e outro, porque piora a dor. Além de que alguns pacientes acabam desenvolvendo um outro tipo de cefaleia, que é a cefaleia por abuso de analgésico, né? Deixa eu pedir licença aqui aos nossos convidados. Vamos incluir mais uma especialidade aqui no nosso bate-papo, porque tem problemas de saúde, né, relacionados à dor na cabeça que são resolvidos na cadeira do dentista. Ficou curioso? Vamos entender a partir de agora na reportagem especial. Confira! A dor de cabeça é um mal comum da vida moderna que muitas vezes persiste por horas e até mesmo dias. Para resolver o problema, neurologistas, otorrinolaringologistas e psiquiatras são os profissionais mais procurados, principalmente quando a dor fica forte e quase insuportável. Mas existem casos em que a doença está associada a outro problema. Pode ser curioso para você, mas segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, a popular dor de cabeça pode ser provocada por até 150 distúrbios diferentes. E, em alguns casos, o tratamento precisa ser feito na cadeira do dentista. Estamos falando da disfunção temporomandibular, um mau funcionamento dos músculos mastigatórios que ligam a mandíbula ao maxilar. A disfunção temporomandibular está relacionada à questão da musculatura que tem na região, né, da articulação da mandíbula com o osso temporal. Então é um complexo de cadeias ali naquele local que vão interferir, né, na função da abrir e fechar a boca, né. Então o paciente que tem essa disfunção, ele vai escutar alguns estalidos no ouvido, dores na região da musculatura da face. Segundo o especialista, o bruxismo está associado ao desgaste dos dentes, enquanto que o apertamento é resultado da tensão muscular. O pior é que ela pode ser provocada pelo estresse ou ansiedade, e geralmente o paciente nem percebe. Hoje é uma coisa bem ruim que acontece no dia a dia em relação à crise de ansiedade nas pessoas, e isso desencadeia apertamentos, bruxismo e vai interferir na articulação. Por isso a dor de cabeça. Por isso a dor de cabeça. Muito está relacionado ao apertamento, né? As pessoas apertam e essa musculatura tende a ficar rígida, né? Contraída, e por um tempo, às vezes, durante o sono, 8 horas, às vezes a pessoa passa apertando. Isso causa realmente uma tensão na musculatura. A disfunção temporomandibular não tem cura, mas o tratamento minimiza a tensão.
Ele pode ser feito com o uso de placa de mordida, relaxantes musculares, fisioterapia, acupuntura e analgésicos. Existem diversas linhas de tratamento, né? Tem acupuntura, tem também placas de relaxante. Para alguns casos a gente faz laser, né? E também aconselho que o paciente faça atividade física, né? Para não desencadear essa tensão e essa ansiedade. Além de não parar a dor de cabeça, o paciente que não fizer o tratamento da disfunção temporomandibular corretamente pode ter perda gradual da mobilidade dos músculos da mastigação. Pois bem, gostou aí das explicações? Falou, né? O especialista falou que é muito importante também a prática de atividade física para diminuir essa ansiedade que pode complicar ainda mais nesse caso, né, da tensão temporomandibular, essa disfunção que existe quando você está ansioso, parece que tem um gatilho, né, para você meio que desenvolver essa complicação. Foi mais ou menos assim que a gente compreendeu, não foi, doutora? Isso, exatamente. Não seria atividade física para melhorar a disfunção da TM, mas para melhorar a ansiedade, o estresse, aliviar e aí diminuir a tensão muscular que fica ali ao redor e que acaba provocando esses quadros de dores também. No caso dessa disfunção que a gente aprendeu, doutor Jefferson, o médico falou que não tem cura. É um problema que não tem cura, mas tem controle, e esse controle dá qualidade de vida aos pacientes, né? No geral, a dor de cabeça não tem cura, ela vai persistir para o resto da vida. O que é que a pessoa que está em casa precisa saber sobre a dor de cabeça em relação à cura? Tem cura ou é um controle que se tem da dor de cabeça? O termo mais correto é controle. Na verdade, as cefaleias primárias, de uma maneira geral, elas não têm uma cura em definitivo. O que existe é um controle, que pode ser um controle muito bom, a depender do quanto a pessoa também colabora nesse controle. Tá? Então, algumas dores de cabeça que levam a crises de 3, 4 vezes por semana, se você conseguir reduzir para uma crise por mês, você conseguiu um bom controle. É verdade. Né? Já deu uma garantia de uma melhor qualidade de vida para essa pessoa. Agora, tirar a dor, como se há alguém prometendo isso que eu não sei, não é possível. Tirar a dor, nesse sentido, não é possível. Mas controlar a dor, sim. Não vai existir um tratamento, né, que você vai fazer e nunca mais vai ter dor de cabeça na vida. Mas como o Jefferson falou, você vai conseguir controlar aqueles sintomas se você segue as orientações recomendadas pelo especialista e faz ajustes na sua vida, né? Como a gente sabe, vários quadros de cefaleia estão relacionados aí à ansiedade, estresse. Então é importante essa modificação do estilo de vida também. Eu posso fazer alguma coisa para que essa dor de cabeça não se torne crônica? Porque crônica é quando se repete por mais de 6 meses, né? Esse problema de saúde. Ou a crônica vocês usam quando não tem cura para o problema? Como é que a gente explica também isso para quem está em casa? Tem algo que eu possa fazer, doutor, para não tornar aquela dor crônica? Veja, o termo agudo e crônico varia muito. Tá? Em termos temporais, são 3 meses. Geralmente são 3 meses, a partir daí a gente já considera uma cefaleia crônica. Mas o termo cefaleia em si, quando você diagnostica uma cefaleia primária, é muito difícil você ter uma cefaleia primária aguda. A cefaleia primária geralmente é crônica, porque você não faz um diagnóstico de cefaleia primária numa única crise. Você faz ao longo de um acompanhamento. Então, normalmente já é crônica. Em caso de cefaleias agudas provocadas já por questões secundárias, essas sim, quando diagnosticadas em tempo, você pode evitar sim que evolua para um quadro cronificado. Uma das formas de você evitar isso é o que nós já falamos, é evitar o uso de medicações, principalmente analgésicos, abusivamente. É uma forma de você, em vez de tratar apenas um sintoma, você usar um abortivo daquela dor. Você tentar acabar com aquela dor no momento que ela está aparecendo. Porque senão o seu cérebro, o seu corpo se adapta àquela dor e cronifica ela. No caso da cefaleia provocada de forma secundária por conta de uma rinocinusite, por exemplo, tem que tratar o quanto antes a sinusite. Tem cura a sinusite também? Para se ter cura da dor de cabeça. Dor de cabeça a gente viu que não tem cura. Então, existem quadros de rinocinusite aguda e existem quadros de rinocinusite crônica. Então, o mais comum que a gente vê são os quadros de rinocinusite aguda. É aquele paciente que teve um quadro gripal, que acabou fazendo uma infecção secundária e teve aquele quadro de rinocinusite aguda. A gente vai tratar e ele vai ficar curado daquilo ali. Às vezes as pessoas acabam achando que uma vez que teve sinusite, vai ter sinusite para o resto da vida. Não é assim. E aí, aquela cefaleia secundária ao quadro agudo,
a gente vai conseguir resolver. Mas isso não vai impedir que o paciente tenha outros quadros de dores de cabeça ao longo da vida por outros diversos motivos. Mas sim, a sinusite aguda tem cura sim. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais notícias sobre dor de cabeça. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos conversando um pouco mais sobre cefaleia, que é o termo técnico para dor de cabeça. E a partir deste momento tem as notícias da internet sobre o assunto e a Joyce Fernanda é quem traz essas informações a partir de agora. Olá, Joyce! Oi, Valdson, um ótimo início de semana para você, um excelente dia para todo mundo. A gente vem com a notícia de hoje com o seguinte destaque: enxaqueca tem impacto social na vida de 82% dos brasileiros com a doença. Pois é, ninguém gosta de ter dor de cabeça. Agora, imagine conviver com crises de dor acompanhadas de sensibilidade à luz, ao som e náuseas. Essas são características da enxaqueca, um tipo de cefaleia que afeta 15 a cada 100 brasileiros, cerca de 30 milhões de pessoas. Um estudo promovido por um grupo farmacêutico suíço apontou que 82% dos brasileiros que têm enxaqueca sofrem com o impacto social das dores. A pesquisa ouviu 851 brasileiros e 56% relataram não conseguir cumprir as atividades diárias e realizar aquelas coisas que mais gostam, os hobbies. Mais de 50% disseram que se sentem impossibilitados de comparecer a eventos sociais e 30% não conseguem praticar exercícios. O texto continua falando que a doença também tem impacto nas atividades laborais dos pacientes. 45% dos brasileiros afirmaram ter redução de desempenho e 17% alegaram faltar ao trabalho devido à enxaqueca. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o quadro é a 6ª enfermidade mais incapacitante do mundo. Tá vendo? Gente, enxaqueca é coisa séria e precisa ser tratada por um especialista. Então, fica o recado aí para você, tá bom? E aí a gente volta com você, Valdson, para o estúdio. Muito obrigado pelas informações, Joyce Fernanda. A enxaqueca sim é coisa séria. Deus o livre, né? Você ter uma enxaqueca, porque só quem passa por esse quadro sabe o quanto é incapacitante, né, doutor Jefferson? E as pessoas chegam no consultório quando se tem um diagnóstico da enxaqueca. E em alguns casos, a pessoa ela precisa ser afastada das atividades diárias, porque compromete ali o rendimento que a gente viu, 45% dos brasileiros têm um comprometimento das atividades do trabalho, por exemplo. Esse quadro, né, de dor de cabeça, no caso a enxaqueca, é incapacitante a ponto de precisar afastar aquela pessoa durante mais ou menos uma semana, por exemplo, das atividades diárias ali referentes ao trabalho? Sim ou não? Não chega a tanto? Nem sim, nem não. Na verdade, são poucos os casos em que pode chegar a esse extremo. Não é o comum, tá? O que acontece é que, em crise, você pode ter necessidade de se afastar por um dia, por exemplo, para sair da crise. Mas um afastamento de 7 dias por dor de cabeça não é comum. Geralmente vem associado a quadros bem mais graves e que, às vezes, exigem internamento, até internamento hospitalar. E no caso da enxaqueca em específico, a otorrinolaringologista pode também entrar no tratamento para esse tipo de dor de cabeça ou não é da sua área? Na verdade, a enxaqueca acaba sendo uma coisa do neurologista mesmo. É ele que vai fazer o diagnóstico, que vai tratar. O que acontece é que muitos pacientes chegam no consultório do otorrino com um quadro de cefaleia para investigar. E aí é importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial, avaliar se o paciente tem alguma outra coisa, né, que se associa. Então, é muito comum os pacientes terem quadros de cefaleia mista, né, terem mais de um diagnóstico de dor de cabeça, né? Então, ele pode ter ali uma alteração anatômica nasal, um desvio de septo, que pode ser um fator para a cefaleia, que a gente chama de cefaleia rinogênica. Ele pode estar tendo uma agudização de um quadro de rinocinusite crônica e, além disso, ter um diagnóstico de enxaqueca associado. E aí, muitos pacientes podem até ter essas outras alterações como um gatilho para aparecer também aquele quadro de enxaqueca dele, né? E outra coisa que a gente vê no consultório também que é importante investigar são os distúrbios do sono. É verdade. Então, há muitos pacientes que têm quadros de apneia, que fazem alteração do sono durante a noite, que não conseguem dormir bem, entrar em sono profundo,
também desenvolvem quadros de cefaleia crônica por conta dessa privação de sono, essa privação do sono reparador mesmo. No caso, essa dor provocada pela privação do sono é aquela sentida nas primeiras horas da manhã? Assim que a pessoa acorda, né, demora poucos minutos, a pessoa começa a ter esse quadro de irritabilidade, dor de cabeça. Normalmente é aquele quadro associado àquela sensação de fadiga, de sonolência, do paciente ter aquela sensação de que ele não está dormindo bem, que ele dormiu, mas o sono não foi reparador, ele continua cansado, continua com sono. Então dá aquele sono que às vezes pode durar aquela dor de cabeça durante um período longo. E aí é importante investigar com um especialista, fazer exames específicos, que é a polissonografia, para avaliar se ele tem algum quadro de apneia associado e daí tratar para melhorar isso aí. Tem gente que consegue, né, doutor, trabalhar à noite, ter essa privação do sono, né, no horário noturno e no outro dia dorme, né, ali 5 horas, 6 horas e acorda como se nada tivesse acontecido, né, como se não tivesse trabalhado no horário noturno. É o organismo, né, que se adapta, doutor? Tem algum prejuízo ou tem algum alerta a fazer essas pessoas que têm, né, como horário de trabalho, horário noturno? E se estende a vocês médicos também, que não tem horário, né, muito para trabalhar, qualquer horário é horário. Na verdade, o organismo se adapta a tudo. Se você oferecer a ele que ele só pode dormir de dia, ele só vai dormir de dia. Ele muda o ritmo circadiano dele. Mas isso precisa ser adaptado, ele precisa fazer isso paulatinamente, adaptar o organismo a isso. Se ele fizer isso e no horário de sono dele ele tiver o sono reparador, ele está protegido, o corpo dele se adapta. Mas se ele trabalhar à noite e no outro dia ele não descansar e não tiver o hábito de dormir, ele vai ter danos. Não só danos metabólicos, mas danos até cerebrais também no futuro. Então, se ele necessita pelo trabalho trocar o dia pela noite, para trabalhar à noite, ele precisa dormir de dia. Esse dano metabólico que o senhor fala é porque alguns hormônios eles são produzidos durante a madrugada, né? Durante o sono, né? E se você não tem um sono, vai ter um problema ali no metabolismo, no funcionamento do corpo? Seria mais ou menos assim? Exato. Você tem o sono é reparador, o seu sono é reparador em vários sentidos. Ele é reparador no sentido metabólico geral, ele vai reparar a sua musculatura, vai reparar suas articulações, vai reparar o seu cérebro. Então, você precisa daquele tempo para o seu corpo se regenerar, se recuperar. E, ao mesmo tempo, durante o sono são produzidos vários hormônios que fazem parte desse processo regenerativo. Se você não tem isso, o seu corpo ele vai se desgastar mais rápido. Isso vai aumentar o risco até de doenças cardiovasculares, né? Então, é importante mesmo que... O risco de infarto aumenta, o risco de AVC aumenta. Tudo. Mas, doutora Nicole, precisa dormir muito mesmo para estar com o corpo e o metabolismo em dia ou o exagero também é prejudicial? Se eu não tenho a privação do sono, durmo, né? Que nem... Também. Sei lá, sono, o excesso, né? O tempo prolongado de sono também pode ser um fator, inclusive, para o aparecimento da dor de cabeça. Então, a pessoa tem que dormir aquela quantidade adequada de sono, que aí também varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm um sono reparador com uma quantidade menor de horas, tem pessoas que têm um sono reparador com uma quantidade maior de horas, mas a gente coloca aí em torno de umas 7 a 8 horas de sono para a pessoa ter um sono reparador aí durante a noite. São horas suficientes para você ficar aí no outro dia de bem, né? Ter um bom rendimento, começar uma semana nova, né? Como essa que estamos começando hoje, com o astral lá em cima, né? Com bem disposição. E também vamos aprender mais, né? Aqui no nosso programa, você mais disposto, mais atento, você vai aprender. Não pisque aí os olhos, porque vamos mostrar agora alguns tipos de cefaleia. Falamos que tem mais de 250, mais de 150, mais de 200, são vários tipos, né? E a gente vai compreender agora alguns tipos e são os mais comuns. Vamos mostrar aqui na nossa tela o que a gente estava falando agora, né? Da enxaqueca. E aqui chama a atenção o lado, né, em que essa dor acomete a pessoa que tem a enxaqueca. É do lado, no meu caso aqui, do lado esquerdo. É a hemicraniana. Ela geralmente é Só unilateral, é de um lado. Pode ser direito, pode ser esquerdo. Alguns raros casos pode ser bilateral, mas normalmente a enxaqueca clássica ela é de um lado só da cabeça. Na região da face, doutor? Geralmente não acomete muito a face, não. Geralmente é a região frontal e lateral da cabeça. É o tipo mais comum. A gente vê também que é mais frequente nas mulheres. Tem uma explicação a isso também, doutor? Não tem uma explicação muito plausível, mas a verdade, as mulheres têm maior incidência de alguns tipos de dor de cabeça, entre eles a enxaqueca, né?
alguns relacionados a fatores emocionais, alguns relacionados a fatores hormonais também. Mas a verdade é que existe um predomínio realmente maior da enxaqueca no sexo feminino. Assim como a gente tem a cefaleia em salvas, que é um outro item que tem ali, aqui, né? que o predomínio é maior no sexo masculino. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa. Vamos voltar para a doutora Karina agora. Doutora Nicole, desculpa, doutora. Doutora Nicole, falando sobre a sinusite, doutora. Isso. Tem a característica que dá dor nessa região, né? Entre o nariz, a descendo aqui sinusite, para baixo dos olhos. ela tem um padrão mais característico de dor. Ela dá mais uma dor em sensação de pressão, sensação de congestão, mais nessa região anterior da face, frontal, nessa região nasal, às vezes nessa região malar, né? Uma dor que normalmente piora quando a gente abaixa a cabeça, quando faz esforço físico e frequentemente associada a outros sintomas. É muito difícil um paciente com sinusite ele ter apenas como sintoma a dor de cabeça. Ele normalmente tem obstrução nasal, secreção nasal, outros sintomas que fazem a gente pensar nesse diagnóstico. E nesse caso, né, em específico, essa dor não vai ser tratada com analgésico. Pode até, né, ser um paliativo, mas isso. é o antibiótico, analgésico ele por isso pode, que tem que ser exatamente, com o médico. ele pode entrar para tentar aliviar aquele sintoma da dor de cabeça, mas o tratamento da causa vai ser feito com o uso de antibiótico, pensando numa rinocinusite aguda, uma crônica agudizada, mais uso de descongestionante, que é algo que ajuda a melhorar, inclusive, a própria dor de cabeça. Então, você descongestionar o nariz, diminuir aquela obstrução, diminui a sensação de pressão, de congestão, diminui a dor de cabeça dos pacientes com sinusite. Nesse caso também da sinusite, em alguns quadros mais graves, mais avançados, o paciente precisa ficar afastado das atividades, como, por exemplo, o trabalho? Às vezes, sim. Às vezes, o paciente precisa ficar afastado. Normalmente, a maioria dos quadros são por períodos curtos, assim, 1 a 2 dias, para ele conseguir melhorar daquele quadro de dor, de congestão, de mal-estar que ele está sentindo. Mas existem complicações relacionadas à sinusite que às vezes necessitam até de internamento hospitalar, de procedimentos cirúrgicos. Então, assim, é algo que precisa realmente ser avaliado, diagnosticado pelo especialista, tratado de forma correta. Porque dá uma moleza no corpo, eu tenho sinusite, eu sei o que é isso. Uma moleza no corpo, às vezes afeta a garganta também, Isso. porque tem alguma ligação, doutora? Isso, porque toda aquela mucosa dessa região da face está relacionada, tanto nariz, como garganta, como ouvido. Não é incomum um paciente ter um quadro de sinusite aguda e ele ter uma faringite associada, ou ele ter uma otite associada, porque toda essa mucosa está em contiguidade ali. Próximo tipo de cefaleia, temos aqui a cefaleia tensional. Essa aqui, doutor, é aquela quando o boleto chega e atrasa um pouquinho, dá uma certa tensão. Qual será o boleto que eu vou pagar neste mês? É essa tensional mesmo, doutor? É parecida, é a cefaleia da escolha do boleto. E olha só, o rosto todo, né? Você vai sentir a dor. Exatamente. A ideia, o rosto talvez não, mas a ideia é uma chamada cefaleia holocraniana. É uma dor de cabeça que envolve todo o crânio, tá? Bilateral. Geralmente muito occipital, muito nessa região atrás da cabeça, relacionada inclusive com uma dor, uma cervicalgia, alguma dor na parte cervical. Então, essa é a mais comum, é a dor de cabeça de quase 90% dos pacientes. Então, na verdade, são relacionadas não somente a estresse financeiro, mas ao estresse do dia a dia, estresse do trabalho, o estresse familiar, o sono irregular, ou para mais ou para menos, a alimentação irregular, ou para mais ou para menos. Então, vários fatores podem desencadear esse tipo de dor de cabeça. E é por isso que é a mais comum. Essa não tem distinção de sexo. Ela tanto acontece em homem quanto em mulheres de da mesma intensidade. Na infância, esse tipo de dor de cabeça, a gente pode dizer que acontece também? Ou é mais raro? É mais raro, né? É mais raro. Inclusive, é mais raro você ver quadros de cefaleia em criança, né? Até a mas própria... a sinusite não tem, doutora, em criança? Sinusite sim, mas é incomum a criança se queixar de cefaleia. Normalmente a queixa mais dela é da questão da obstrução, da secreção, da moleza, da febre que pode acontecer. Mas a cefaleia em si, mais crianças maiores, assim, mais para adolescente. Mas criança pequena é muito raro se queixar de cefaleia. Acontece, mas é raro. Enxaqueca também. A gente Enxaqueca pode considerar também, algo raro em crianças. Até os 7, 9 anos, você tem muito pouca incidência de dor de cabeça em crianças. No pré-púbere, né,
ali dos 10 aos 12, você já começa a ter algum grau de dor de cabeça, e nos adolescentes é mais frequente. Nos adolescentes, inclusive, é comum, e nos adolescentes pré-ENEM, então esse é super comum, a cefaleia tensional é direta. E se for pré-medicina, eita, complica a situação. Eu acho que a tensional só não é muito frequente, né, nos médicos, que não tem muitos boletos a escolher, né? Nossa. Vocês estão livres dessa tensional. Nossa. Próximo, bom. próximo tipo, né, de cefaleia, tem aqui o cefaleia em salvas. Como é que a gente explica esse tipo de cefaleia? Sabemos que é mais comum em homens. Mais né, comum em homens. Essa cefaleia já não é tão frequente, é uma cefaleia mais rara de você ver no dia a dia. Até em emergências, em consultórios, você encontra com muito pouca quantidade. Então, mas acontece também em homens, geralmente homens que têm um grau de tensão alto, estão sob muita tensão, e que é uma dor bem típica. Ela vem associada a uma hemicrania, geralmente uma dor de um lado só da cabeça, associada a uma vermelhidão no olho, e às vezes até na face, quando o paciente tem um tom de pele mais claro, você percebe uma rubor na face do lado da dor, e lacrimejamento associado sem motivo. Então, esse tipo de dor é uma dor interessante porque o tratamento dela não é similar aos outros. Você pode até usar analgésicos, mas eles não respondem bem. Na crise, o melhor tratamento ainda hoje é a oxigenoterapia. Então, você ainda consegue reduzir a intensidade da crise. Você coloca a oxigenoterapia sob máscara para que o paciente fique respirando o oxigênio ali por uns 40 minutos. Normalmente é o tempo em que a dor aborta esse tipo de dor. Mas pode ser usado analgésico caso você não tenha acesso a um local que tenha oxigênio. Você pode trabalhar com analgesia. Normalmente essa dor é autolimitada, ela dura talvez até umas 2 ou 3 horas no máximo, mas ela costuma ser bastante intensa. Esse é o tipo de dor que geralmente é ao dormir, doutor? Que a pessoa acorda e com essa dor? Pode acordar com ela. Geralmente não vai dormir com ela porque não consegue. Mas pode ser acordado por ela. Tá? Difícil, mas né, não tem um horário específico, não. É bem difícil mesmo dormir com dor de cabeça. E na verdade isso é um fator de alerta até para as dores de cabeça, né? Quando você tem uma dor que acorda você por conta dela, é um fator de alerta de você ter que investigar, porque é uma dor muito intensa, né? Uma dor que chega a acordar. Só para fechar esse quadro aqui, a gente separou uma que não é muito comum, doutor, que é a cefaleia enfacada, que nem se usa muito mais esse termo, né, doutor Jefferson? Na verdade, a gente encontra mais esse termo pelos próprios pacientes, tá? É uma dor intensa, geralmente frontal, como está designada aí, bilateral. Na parte da testa, tá? Na região da testa, né? Exatamente. Isso. É uma dor intensa frontal, que não cede e que tende a vir como se fosse uma pancada. Sim. Tá? Bate e volta, mas como se fosse uma martelada, alguns falam também. Então, normalmente, são dores também autolimitadas, ligadas também ao estresse, ansiedade, tá? Alguns falam também a alimentação, alguns fatores alimentares desencadeantes, mas que normalmente se resolve com analgesia. Não exige um tratamento especial. Uma analgesia convencional resolve o problema. Vamos resolver um problema que a gente levantou no começo do programa. Não foi que eu perguntei se a falta do café pode ocasionar essa dor de cabeça? Esse tipo de dor de cabeça pode ser tratado também, doutor? Como é que a gente explica? Essa ausência do café também pode causar uma dor de cabeça? Pode, mas na verdade não é a ausência do café. É a ausência de qualquer substância de uso diário. Isso. Então, digamos que você é habituado a fazer alguma coisa todos os dias naquele mesmo horário, daquele mesmo jeito. Seu corpo se adapta a isso. E de uma hora para outra você para de fazê-lo. Então, seu corpo reclama disso. Uma das formas que o corpo tem de reclamar é a dor de cabeça, tá? Isso pode acontecer, por exemplo, com o cigarro também. Algumas pessoas que tentam deixar o cigarro podem se reclamar de dor de cabeça. A bebida, para quem também tem o uso diário da bebida, também pode acontecer. O café é muito comum por conta do nosso hábito de tomar café. Todos nós, que praticamente todos, tomam café uma vez ao dia. Algumas pessoas tomam várias vezes ao dia. Então, essas pessoas que tomam várias vezes ao dia e o café como estimulante, o cérebro se adapta a ser estimulado. Então, ele já está acostumado de tempos em tempos, ser estimulado pelo café. E quando isso não vem, ele
reclama que não veio. É verdade. Entendeu? E você acaba tomando um cafezinho para passar a dor e passa a dor de cabeça. Que o efeito estimulante dá uma sensação de bem-estar, né, do café. Então ele acaba sentindo falta daquilo ali e acaba reclamando como uma dor de cabeça mesmo. Vamos estimular quem está em casa agora a participar aqui do nosso programa através do WhatsApp 99209-4819 é o nosso WhatsApp, você pode mandar a sua dúvida e a gente vai ler aqui ao vivo. Uma pergunta antes de ir para o intervalo. Fala também sobre o café. É a dúvida da Maria, que reside lá em Beberibe. Ela diz que tem fortes dores na cabeça e às vezes até antes de se levantar ela sente uma tontura. Isso é corriqueiro. Será que é café? Porque quando tomo o descafeinado diminui um pouco essa dor? Ela diz que usa óculos, tem 51 anos, 1,48 m, 65 quilos, mora em Beberibe, ou pode ser alguma coisa relacionada ao colesterol? Fez várias perguntas aqui. A gente vai tentar Na ajudar verdade, aqui a Maria. ela já me lá em deu alguns Beberibe. dados, ela precisa ser bem avaliada. Ela já deu alguns dados gerais. Mulher tem 1,48 m e 65 quilos. Então ela está com sobrepeso. Isso. Possivelmente Já tem um também fator deve ser metabólico aí, né? hipertensa, possivelmente, não sei. Mas se está preocupada com colesterol, com certeza é porque ela deve estar com colesterol elevado, tá? E pela idade, pelo peso, não deve ter uma 51 atividade anos. física regular. Então, ela tem vários fatores que falam a favor não só dessas dores, mas de outras. A dor de cabeça aí, eu não sei se eu posso acusar o café. Eu acho que eu poderia levantar Tem vários vários outros fatores, fatores. né? O café Inclusive a talvez não. tontura Essa também, que tontura ela pode ser um sente, problema né? no labirinto. Pode Também, estar pode, relacionada doutor? à questão metabólica também. As mesmas questões que o Jefferson falou, a questão do sobrepeso, do colesterol, da hipertensão, isso tudo também pode estar associado ao quadro da tontura. E se for um quadro de tontura pelo problema no labirinto, a otorrinolaringologista pode ajudar. Sim, que é na claro. região do ouvido, né, doutor? O labirinto. Isso, o labirinto ele fica dentro do ouvido. Então é um órgão que ajuda no equilíbrio, né? Um dos órgãos funcionais do equilíbrio da gente. E aí a gente faz essa avaliação. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Chegou o momento de fazer aquela rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua dúvida sobre cefaleia. Você está com dor de cabeça? Não está? Participe com a gente terá o maior prazer em responder a sua dúvida. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aprendendo um pouco mais sobre dor de cabeça. Aqui no nosso estúdio estamos conversando com o Dr. Jefferson Souza, ele que é neurologista, e também estamos batendo papo com a doutora Nicole Cardoso, ela que é otorrinolaringologista. E já tem várias participações aqui através do nosso WhatsApp, muita gente interagindo, mandando depoimentos sobre o assunto, também mandando perguntas. E a gente começa agora esse bloco do programa respondendo a sua dúvida. 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Vamos aqui às participações. Primeira pergunta desse bloco é a seguinte: bem dolorida, né, a cabeça, e ela diz que fica dolorido também ali o nervo, né, ao lado do pescoço. Ela sente um certo incômodo. Às vezes dá até um inchaço, doutor, nesse nervo. Ela fez uma tomografia com contraste e disse que ela tem cefaleia, mas ela tem dúvidas. Será que isso pode ser cefaleia mesmo, doutor? Esse quadro que ela está falando, do nervo ficar inchado, essa dor? Veja, a tomografia não deu cefaleia, a tomografia afastou Outras causas, outras né? doenças, né? Esse é o objetivo da tomografia, do exame, é afastar alguma doença por baixo dessa dor de cabeça. Na verdade, como a gente falou no começo, existem inúmeros tipos de dores de cabeça. O que ela está se referindo, possivelmente, eu não posso afirmar categoricamente, mas ela está tendo um quadro muito similar a uma neuralgia. Sim. É possível. Existem algumas neuralgias occipitais que podem vir depois de um trauma, pode vir depois de uma noite mal dormida, de um trauma local, ou pode vir simplesmente de problemas locais associados. É possível que ela tenha também uma dor muscular, tá? Uma da musculatura occipital, que já pode vir de um outro problema associado, que são problemas da coluna cervical, tá? Ela pode ter, aí eu precisaria examiná-la, um problema temporal, e aí dentre os problemas temporais hoje existe um quadro que a gente precisa diagnosticar bem, porque ele encobre outros quadros,
que é o quadro da arterite temporal, que é quando você tem uma inflamação da artéria temporal dessa região lateral da cabeça. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Infelizmente, isso só através Só na consulta de uma boa que você anamnese, consegue um bom avaliar. exame físico. Ela Até pode porque- ter até uma disfunção de ATM associada, Sim, né? nessa Dando região essa dor aqui, né? nessa região do pescoço, Uhum. né? Aumentando a contração muscular, também é um diagnóstico diferencial que pode entrar aí nesse caso. E essa região do corpo também, pescoço, né? Cabeça, pescoço, o otorrino também pode investigar e tratar algum problema? Também, alguns Nessa problemas região? relacionados a isso aí também ficam a cargo do otorrino. A gente lembra do otorrino, né? Ouvido, nariz, boca, garganta também. Isso. Como tá Existem, na região, né? existem alguns otorrinos que são subespecialistas nessa área de cabeça e pescoço, Uhum. que seriam inclusive as pessoas mais adequadas a se procurar se você tem algum problema nessa região de cabeça e pescoço, né? Ótimo, vamos aqui com mais participações. Temos aqui a dúvida do Josivaldo Gomes, mora no bairro da Várzea. Ele gostaria de saber sobre a diferença entre tontura, né, de óculos e tontura normal. Tontura pela ausência do óculos e tontura normal. Ele tem 53 anos, está com a tontura, né, e ele sofre disso desde jovem. Já fez o exame do labirinto e deu normal, ainda bem. Passa um tempo, né, sem ter nada, depois volta novamente. Agora mesmo está com tontura, é uma tontura leve. E já tem o quê? 4 dias que esse quadro se repete. O que é que pode ser isso? Tem a ver com a ferritina dele? Ele disse que a ferritina é alta. Tem a ver com essa tontura? Na verdade, a tontura ela pode ter múltiplas causas, né? Desde fatores metabólicos, né? De alterações hormonais. Da questão do fator do óculos, a gente considera como um fator confusional para o diagnóstico da tontura. Não seria uma tontura do labirinto, mas a gente sabe que não só o labirinto ele é responsável pelo equilíbrio, mas a visão também é um fator importante para o equilíbrio. A que a gente chama de propriocepção, a sensação de você estar com os pés no chão e você sentir o seu corpo também é um fator importante para o equilíbrio. Então, isso tudo em conjunto faz com que você se sinta equilibrado. No momento que ele tem um distúrbio visual, uma alteração da visão, isso aí pode ser um fator confusional para o equilíbrio dele e ele ter realmente um quadro de tontura relacionado a isso. Mas seria interessante que ele fizesse uma investigação mesmo, já que ele tem esse quadro de tontura há muito tempo, para tentar avaliar quais são outros fatores que podem estar envolvidos aí para poder fazer o tratamento adequado. Não adiar mais, né? Sair até o Isso, especialista. exatamente. Por mais que demore, às vezes, no Sistema Único de Saúde, tem que esperar e tem que investigar. Exatamente. Vamos aqui a mais participações. A outra dúvida, a pessoa não se identificou agora. Elizabeth de Jaboatão. Elizabeth disse que sente muitas dores na cabeça quase todos os dias. É de um lado só essa dor, é uma dor como se estivesse latejando, ela toma medicação e nada de melhorar. Aí qual o exame para identificar essa dor? Eu posso ir de forma espontânea até o especialista e pedir tal exame, doutor? Tem Não. muitos pacientes que chegam assim, querendo... Tem. Doutor, faça esse exame aqui porque eu vi na internet que é o mais completo e vai definir aí qual a minha dor. É como eu disse logo no começo. É muito comum, os pacientes já chegam querendo os exames. E você imagina se todo mundo que tem a dor de cabeça, a gente encaminhasse para fazer pelo Para menos fazer um exame, exame. não ia ter clínica que desse conta. Na verdade, o ideal é que ela procure realmente um especialista. Ela tem dor diária, uma dor hemicrânia, uma hemicrania, então ela tem associado alguns outros sintomas. É muito provável que ela tenha um quadro enxaquecoso, mas ela precisa ser avaliada pelo especialista. O especialista define qual o exame, se precisa, porque muitas vezes o exame não é o mais adequado para o quadro que o paciente tem. Então, às vezes, chega a paciente lá no consultório que diz, eu vim fazer uma ressonância, por exemplo. Quero fazer logo melhor, a ressonância. E às vezes você chega pedindo, eu queria ressonância de tudo. Aí disse, de tudo o quê? Do corpo inteiro. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é você saber o que realmente é o que o paciente precisa, tá? Uma ressonância hoje, além de ser um exame caro, é um exame que é demorado, é um exame que provoca muita ansiedade nas pessoas, porque é um exame longo, você fica dentro de um tubo muito estreito, tem um barulho muito forte. Então, assim, tem gente que não consegue sequer fazer o exame, que entra em estado de histeria dentro do aparelho. Então, a depender, uma tomografia simplesmente para tranquilizar o paciente ou para dizer sim ou não é uma doença mais séria, é um exame muito factível. Mas, às vezes, nem isso é necessário. Tá? Quadros mais crônicos, quadros mais complexos, sim, precisam realmente que o especialista defina se precisa ou não
de um exame de imagem ou de outro exame que precise. É importante a gente saber que os exames, eles não têm esse nome à toa, eles são complementares. Então, é o especialista que vai avaliar qual é o exame que é necessário e se é necessário fazer algum exame ou não. Que na maioria dos casos a gente consegue fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação clínica, consegue fazer o diagnóstico, iniciar o tratamento, o paciente ter uma boa resposta e não ter necessidade nenhuma de se submeter a nenhum exame de imagem. E o acesso, né, a especialidades, as especialidades que estão aqui hoje no programa, a otorrinolaringologista, através do Sistema Único de Saúde, é um acesso que demora muito, tem muitos profissionais dessa área aqui no nosso estado. Como é que a gente poderia explicar isso para quem está em casa? Ainda é difícil? Ainda é um pouco difícil pela quantidade de profissionais que se disponibiliza assim, no Sistema Único de Saúde. Assim, as consultas acabam demorando um pouco mais. Então, acho que é uma questão de organização mesmo, de gestão do sistema, né, que é um pouco mais... dificulta aí um pouco mais esse acesso. Assim, profissional tem bastante. Assim, aqui em Recife a gente tem um número bem grande assim, de otorrinos já na cidade. Então, teria gente suficiente para atender, mas a gente tem esse problema, essa questão da gestão, da organização mesmo do acesso. E neurologista, neurocirurgião, doutor Jefferson? Na verdade, eu diria difícil. Na verdade, todos os especialistas são de difíceis acessos no Sistema Único de Saúde. Primeiro porque existem poucos na grade do Sistema Único. Segundo, existe desorganização na oferta dessa grade também, né? E a procura é muito alta. Então, enquanto que você tem um paciente para um privado, você vai ter dezenas ou centenas para o público. Então, é muito diferente a procura no sistema público e a procura no sistema privado. Mas eu diria, faço minhas palavras dela, existem hoje na cidade do Recife profissionais suficientes. Basta que haja a disponibilização desses profissionais. Para isso, o sistema teria que oferecer. Isso já é um passo um pouquinho mais complicado. É um passo mais adiante, mas a gente fica na expectativa e cobrando também do poder público, né? Claro. Porque a nossa sociedade paga tanto imposto e merece um atendimento adequado e de qualidade. Vamos seguir aqui para a próxima pergunta. Temos aqui a dúvida da telespectadora, né, que não se identificou, mas começou a assistir o programa agora há pouco. A gente agradece o carinho e a audiência. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Ela quer saber uma dor na região dos olhos. Afeta ali um pouco a visão essa dor. É uma dor que ela precisa se preocupar ou é algo relacionado mais ao estresse? É a dúvida da telespectadora aqui que não se identificou. Na região dos olhos, tem relação com o estresse? Será que pode ser um problema de visão também? Como é que a gente tenta explicar isso para a nossa telespectadora? Tá, ela vai precisar de uma avaliação, mas vamos lá. É possível que seja estresse, já que o estresse faz com que haja uma contratura da musculatura frontal e periorbitária, tá? É possível que ela tenha um quadro diferenciado de enxaqueca ou migrânia, que esteja associando ela a uma fotofobia ou alteração visual. A migrânia ou enxaqueca, ela pode vir acompanhada de alterações neurológicas. Tem pessoas que têm turvação visual, tem pessoas que têm alteração do olfato, tem pessoas que têm alteração da audição. Então, é possível que ela tenha um quadro diferente. E esses quadros mais raros, muitas vezes a gente tem que olhar com bastante calma. E é possível que ela também tenha associado, por exemplo, uma alteração da própria visão. Para isso, ela tem que ir a um oftalmologista, Fazer essa avaliação. ver como é que está essa pressão do olho também, ver se está tudo tranquilo. Porque nessa região que ela falou, né, na região dos olhos, doutora, não tem muito a ver com sinusite, porque geralmente é nessa parte mais de baixo aqui. Alguns pacientes seio da podem face, ter né, que se queixos fala. de dores nessa região, mas não vai dar só uma dor nessa região ocular. Ele vai ter vai pegar outras regiões além dessa, né? A gente tem seios aqui nessa região, então pode dar dor aqui associada, mas vai ter outros comemorativos que vão falar a favor de um quadro de sinusite. Pelo que ela falou, assim, não seria algo que a gente pensaria a princípio para ela. Ao persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Exatamente. Vou pedir licença aqui aos médicos, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para trazer mais informações para você que está em casa. Até já!
Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Então fique atento, pegue aí papel e caneta, anote as vagas de emprego e boa sorte. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, fique atento aqui, vamos conferir juntos várias oportunidades. Olha só, uma vaga para administrador de recursos humanos, uma oportunidade. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.500. Uma vaga para administrador de recursos humanos. Vamos a mais oportunidades de emprego, olha só, 10 vagas para auxiliar de limpeza, 10 oportunidades. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, R$ 1.045 é o salário, são 10 vagas para auxiliar de limpeza. Vamos a mais oportunidades, 4 vagas para encarregado de padaria, 4 oportunidades para encarregado de padaria. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.550 é o salário para essas 4 vagas para encarregado de padaria. E você que está em casa ficou interessado em uma dessas oportunidades? Você pode entrar em contato com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda pelo telefone 3355-2900, 3355-2900. E a gente lembra que o Sistema Público de Emprego, ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. Então você que está em casa, mais uma vez em busca dessa recolocação, te desejo boa sorte. Vamos voltar a falar sobre dor de cabeça. Temos várias participações, muita gente interagindo, mandando perguntas e a gente vai seguir lendo aqui a sua participação. Várias pessoas elogiando aqui os nossos convidados de hoje. A gente agradece o seu carinho e também sua audiência. E aqui tem a participação agora da telespectadora que não colocou o nome, não se identificou, mas disse que vai dormir sem dor de cabeça e quando ela se levanta, né, levanta já com a testa queimando e às vezes essa dor passa da testa até a nuca, doutor. O que é que poderia ser isso? Veja, no caso é uma cefaleia matutina, então ela acorda com a dor de cabeça. O que ela não faz referência é se ela acorda durante a noite com dor de cabeça, que seria uma informação bastante importante. Nesse caso, a gente vai ter que avaliar situações como outras coisas que nós já citamos, como por exemplo, se ela também está fazendo hipertensão noturna, se os níveis de metabólicos delas estão todos bem, como é esse tipo de dor, se é pulsátil, se é em aperto, se é bilateral, se é unilateral, se vem junto também, se ela acorda e vem junto com náuseas e vômitos, ou se não tem essa sensação. E se isso passa logo que ela se levanta ou demora a passar, tá? Então, para isso a gente vai ter que fazer essa avaliação. Se nós encontrarmos alguns fatores, às vezes a gente pode fazer um trabalho profilático noturno, para ela fazer o uso de medicação à noite antes de dormir, para que acorde sem dor. Desde que, claro, seja uma cefaleia primária, mas para ser cefaleia primária a gente vai ter que investigar. Se for uma causa secundária, como por exemplo, a gente tem alguns poucos casos de cefaleias, dores de cabeça matutinas ou noturnas, em que acontece por uma hidrocefalia, que é um quadro raro em que pode estar havendo um pequeno acúmulo gradativo de líquido no cérebro. E à noite, pelo fato de você ficar deitado, essa pressão dentro do cérebro ela aumenta mais. Então você acorda porque a pressão do cérebro aumentou. Algumas vezes são quadros muito insidiosos, muito leves e que podem levar meses ou anos para se manifestar. Então nesses casos a gente tem que avaliar se seria um quadro desse. Não estou dizendo que seja, mas é uma eventualidade. A maioria das vezes é também associada ao estresse, ansiedade, tudo mais. Distúrbio do sono, né? E precisa ser visto. Vamos ver agora outra pergunta. Temos outra participação. A pessoa não se identificou, mas disse que tem uma tia de 45 anos que mora lá em Paudalho. E essa tia ela se queixa bastante, doutora, sobre... Ela diz que tem um besouro no ouvido, como se fosse um besouro no ouvido. E ela passa, às vezes, noites sem conseguir dormir. É muita dor. Todos os dias ela sente isso. Já foi a vários médicos e não tem remédio para ela. Só operando. Mas outros médicos também falam que se ela operar, ela vai ficar pior.
já foi até também ao otorrino e até agora nada. Ela queria saber o que pode fazer, o que é que ela deve fazer. Esse barulho, como se fosse um besouro, Na não é verdade, normal. o que ela fala, como se fosse um barulho, talvez seja algo como um zumbido, né? Um barulho no ouvido que aí precisa realmente ser investigado. Então, tem múltiplas causas de zumbido. Então, desde uma disfunção de ATM, pode ser uma causa de zumbido, uma perda auditiva, alterações metabólicas podem também estarem relacionadas aí ao zumbido. E ela precisa realmente ser melhor investigada. Não é comum um paciente que tem zumbido ter dor associada, a não ser nos casos que a gente tem uma disfunção de ATM, e aí a dor seria por essa disfunção. Não é comum a gente ver uma dor associada ao zumbido, mas aí é bem importante que ela faça investigação. É algo que atrapalha muito a vida dela, né? Que ela não consegue dormir, tem essa dificuldade, então precisa realmente investigar. E só olhando, né, os exames é que pode Isso, saber só avaliando, se é um caso vendo se ela tem cirúrgico ou algum não. problema, se ela tem algum problema crônico no ouvido, que precise fazer algum tipo de procedimento a mais. Ótima explicação. Vamos agora à pergunta da Valma. Valma mora em Paulista, ligou para a gente, participou aqui do programa. Ela queria saber o seguinte: como explicar minhas fortes dores de cabeça no período da TPM? Tem uma explicação para essa dor forte durante a TPM, Dr. Jefferson? Tem a mesma coisa que a gente citou com aquela outra paciente. O período da TPM, na verdade, antes da menstruação, é um período de muita turbulência hormonal. Então, você vai ter não só dor de cabeça, também vai ter irritabilidade, vai ter insônia, vai ter distúrbio do apetite. Então, são muitas coisas juntas. Algumas pessoas passam por esse período com um quadro relativamente leve, mas outras pessoas têm isso de maneira muito intensa. Nesses pacientes em que tem uma dor de cabeça muito intensa, que tem um quadro muito intenso, aí, às vezes, a gente, como especialista de uma área específica, a gente precisa do outro especialista, que é o ginecologista ou o endocrinologista, para nos ajudar, porque também só dar medicação não é suficiente para controlar a dor. A gente precisa trabalhar junto da dor de cabeça, mas a gente precisa trabalhar junto a esse turbilhão hormonal para que a gente consiga um equilíbrio. Senão, a gente só vai dar remédio desnecessariamente. Tem aqui outra participação, Camila Poliana, ela quer saber em relação a essa questão de beber água. Quando bebe água muito gelada, sente dor de cabeça. Tem uma explicação para isso? Existem alguns pacientes que têm uma sensibilidade maior ao frio, que tem uma dor, como se fosse uma dor furando nessa região do nariz, pegando em direção à cabeça mesmo, em direção ao crânio, que é por uma hipersensibilidade ao frio, tanto relacionada a alimentos, né? A água muito gelada, sorvete, como a ambientes muito frio. Então, a gente sempre orienta os pacientes que dormem em locais muito frios para não manter uma temperatura muito baixa, sempre deixar ali em torno de 23, 24 graus, manter uma hidratação da mucosa nasal, lavagem com soro fisiológico é importante para a mucosa estar sempre hidratada e tentar evitar isso aí. E quanto aos alimentos, a gente tenta orientar para evitar, porque não tem nenhum tratamento específico para isso. Então, que os pacientes tentem evitar o abuso de alimentos mais gelados, mais frios, porque podem ter. Normalmente não é uma dor intensa, é uma dor autolimitada, depois que ele termina ali, aquela alimentação passa ali mais um tempo e depois ela desaparece. Vamos a mais participações. Larissa, que mora aqui no Recife, Larissa quer saber o seguinte: ela diz que vem sentindo dores de cabeça e diariamente isso. Chega a tomar remédios e não melhora. Qual especialista é indicado para me ajudar? Certo. Se ela tem dor de cabeça, já foi em um clínico geral, se já que já foi, e os exames gerais dela são bons, nesse caso, a dor de cabeça persistente, o ideal é que ela procure um neurologista, tá? Para fazer justamente essa avaliação. Vai fazer essa anamnese, se necessário, solicitar algum exame especial, mas de uma maneira geral, eu sempre recomendo que primeiro você verifique como é que está a sua saúde de uma maneira geral. Se a sua saúde de uma maneira geral está boa, mas especificamente você tem um outro problema, aí esse é o momento do especialista. Exatamente. Vamos a outra participação. Itamari, que mora aqui no Recife, disse que a filha dela teve aneurisma cerebral. Fez uma cirurgia, se recuperou. É possível que ela tenha novamente essa aneurisma, doutor? Pode aparecer novamente? Não. Esse aneurisma especial, não. Mas o paciente que teve um aneurisma cerebral, por um processo de formação vascular, por uma fragilidade da parede do vaso, associado algumas vezes, que eu não sei se é o caso, a hipertensão, Outros o uso do fatores, né? cigarro e alguns fatores genéticos, é possível sim que esse mesmo paciente venha a ter outro aneurisma. Não quer dizer que vá ter, tá? Ele pode passar a vida toda e não ter de novo.
Mas, infelizmente, são os fatores que desencadearam o primeiro podem desencadear um segundo. A dúvida agora é da Zuleide. Zuleide Maria, do Jardim Jordão, diz que tem dores frequentes na cabeça. Ela diz que trabalha à noite. Tem alguma relação com privação de sono? Qual seria a recomendação para aliviar essas dores? A pergunta da Zuleide Maria. Com certeza, aquilo que a gente já falou no começo, né? Que a questão do sono ela é muito importante para ter o sono reparador, para poder fazer uma reparação total do corpo. E quando o paciente não tem esse sono reparador, ele costuma ter alterações como a cefaleia. Então é importante que ela tente ajustar ou tentar adequar o corpo dela a esse padrão de trabalho, já que é esse o padrão que ela tem de trabalho. Então, durante o dia, ela precisa ter aquele horário de sono. É importante que ela crie um ambiente adequado para esse horário de sono, porque não é à toa que a gente dorme durante a noite. A gente precisa do escuro para poder a gente ter uma maior produção de melatonina e a gente conseguir dormir, né? Ter um sono adequado. Então, ela precisa adequar o ambiente que ela está a esse padrão de sono, né? Tá no ambiente escuro, silencioso, para dormir e ter um sono reparador. E aí acabar fazendo uma modificação do ritmo circadiano, como o Jefferson já falou anteriormente. Flávia, que mora em Jaboatão, também tem uma dúvida relacionada a sono. Ela diz que acorda todos os dias bem cedinho, 3h30 da manhã ela acorda para ir trabalhar. Aí quando chega no fim de semana, ela acorda um pouco mais tarde. Quando ela acorda um pouco mais tarde, ela acorda com uma forte dor de cabeça. O que será isso? Flávia, que mora em Jaboatão, e às vezes essa dor de cabeça também vem com uma tontura. Certo. O que a gente sabe sobre o sono é que tanto a privação quanto o excesso de sono são fatores desencadeantes de migrânia. Não quer dizer que sempre você vai ter dor, mas eventualmente se outros cofatores estiverem atuando, você pode, num dia de excesso de sono, você ter dor. Não é tão comum quanto a privação, mas pode acontecer. Tá? Mas eu investigaria outras coisas também, eu não ficaria só com essa ideia. Isso. Vamos à última pergunta aqui do Antônio. O Antônio está participando, disse que tem um parente de 72 anos, teve começo de AVC e ele sente dor de cabeça do lado esquerdo da cabeça, essa dor. Ele também tem sinusite. Será que essas dores na cabeça vêm da sinusite ou do AVC? Mora em Prazeres. Ou a própria coluna pode causar essa dor na cabeça. O parente do Antônio tem 72 anos, teve esse começo do AVC. Aí fica complexo. É complexo. Tem complexo. bastante coisa, né? É. Em relação à sinusite, aquilo que eu tinha falado, assim, não é um padrão característico da dor de cabeça da sinusite, essa dor de cabeça hemicraniana. A gente vê mais aquele padrão de dor em região frontal, em região malar, né, que piora com esforço físico, abaixar a cabeça e que tem outros comemorativos. É difícil a gente ver um paciente com sinusite apenas com a dor de cabeça. Existem alguns quadros que isso acontece, mas são bem mais raros. Como ele tem vários outros fatores aí, então acho que não acreditaria só a sinusite, esse quadro aí dessa dor de cabeça que ele tem, né? Uma última pergunta da nossa enquete para a gente responder em menos de 1 minuto, doutor Jefferson. Olha só o desafio, para ninguém ter dor de cabeça estourando o tempo aqui no programa. A pergunta que a gente fez na enquete foi se o estresse aumenta, né, as dores de cabeça de quem está em casa. Tem alguma relação estresse e dor de cabeça? Pode aumentar essa dor? Pode sim. Estresse aumenta e muita dor de cabeça. Tanto que é uma das coisas que a gente orienta. Reduza seu estresse dentro do possível. Dentro do tratamento é muito importante ter o paciente como um coautor do seu tratamento, né? Essas modificações do estilo de vida são muito importantes para que ele possa ter um controle adequado desses quadros. Agora eu vou pedir licença pela última vez aos convidados. Vamos conferir o resultado da enquete explicando o que causa, né, o estresse aumenta assim as dores. A pergunta de hoje foi a seguinte: se o estresse aumenta as suas dores de cabeça. Das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 82% disseram que sim, que quando se estressam as dores aumentam. 18% disseram que não. E a gente entendeu por que essas dores aumentam. Reta final agora do programa. Muito obrigado a você que ligou e que participou. Vamos agradecer agora aos nossos convidados. Dr. Jefferson Souza, neurologista e neurocirurgião. Muito obrigado, Dr. Jefferson. Último recado, à vontade. Obrigado mais uma vez pelo convite para estar esclarecendo a população e frisando mais uma vez que dor de cabeça ela pode significar algo maior e toda dor de cabeça persistente tem que ser avaliada por um especialista. Muito obrigado mais uma vez. Também queria agradecer a doutora Nicole Cardoso, otorrinolaringologista. Muito obrigado. Último recado, fica à vontade. Agradeço também o convite. Espero que tudo que tenha sido falado aqui seja útil, né, para vocês. E faço minhas palavras de Jefferson. É importante que todo paciente que tenha quadros de dores de cabeça constante,
dores de cabeça intensas, que ele procure um especialista para tentar fazer o diagnóstico correto, tanto para a melhora da qualidade de vida, que é algo muito importante, né? Como também para tentar diagnosticar doenças que podem ser mais graves. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa também, obrigado pelo seu carinho e sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. Um excelente dia, uma excelente semana e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!